chamar os outros membros da mesa. Eu gostaria de profundamente agradecer o convite feito pelo Departamento Cultural da Unesp de Vila Isabel, na pessoa do Vinícius Natal, que mais do que um grande amigo é uma espécie de irmão de carnaval. Afinal de contas, já são 4 carnavais na estrada, né? Eu como carnavalesco e o Vinícius sempre auxiliando. No último ano, um dos 3 diretores de carnaval, né, da escola que eu assinei junto com o Gabriel Haddad, que não pôde estar aqui porque está um pouco adoentado. E acredito que só quem passa por esse processo, né, de entender as entranhas de uma escola de samba e tudo aquilo que é negociado, que não aparece na avenida, seja na Marquês de Sapucaí, seja na Intendente Magalhães, é que consegue ter uma noção do quão complicado e do quão complexas são essas relações, né? E ninguém melhor do que o Vinícius, enquanto membro do Departamento Cultural da Unesp de Vila Isabel, para entender isso. Então, eu agradeço profundamente e acho muito importante também destacar a importância disso aqui, né, de ocupar esse espaço, um espaço não acadêmico. Eu posso falar também em nome do Vini, a gente sempre vive essa tensão, né? Tem um pé na universidade e um pé no carnaval. E quanto às vezes é difícil fazer essa mediação e conciliar as linguagens e as tantas crises, né, que a gente passa. A gente fica na universidade debatendo, discutindo, pesquisando, estudando o carnaval, e quando chega no carnaval de verdade, no calor do barracão, como diz um amigo nosso, Eduardo Gonçalves, quando a solda começa a esquentar e a cantar no barracão, as coisas mudam de figura e a gente se depara com uma realidade completamente diferente. Então, eu preciso destacar a importância disso aqui, de ocupar um espaço não acadêmico, um bar, nada mais apropriado para discutir carnaval. E essa mesa se chama A Importância dos Departamentos Culturais num Contexto de Crise. Eu vou dar início falando um pouquinho dessa noção de crise, mas acho importante compor a mesa, né? Então, primeiramente eu chamo meu também grande amigo e companheiro de longos carnavais, uma das pessoas que mais me incentivaram a entrar no carnaval de cabeça e a assumir esse viés carnavalesco. Vice-presidente cultural da Mocidade Independente, autor de uma série de livros sobre o carnaval carioca, as Três Irmãs, as Titias da Folia e as Quatro Grandes, além de ser curador de todo o projeto, né, Família do Carnaval, que tem também as Primas Sapecas, e autor junto com o Simas do Pra Tudo Começar na Quarta-feira, comentarista, né, de carnaval, da Band, da Rádio Tupi, e colunista do Galeria do Samba, Fábio Fabato, seja bem-vindo. Chamo também outra figura importantíssima para se pensar. Na verdade, aqui essa posição que o Vinícius me colocou é muito ingrata, né? Porque a rigor eu não tenho que mediar nada. Eu estou aqui também para ouvir o que os membros da mesa têm a debater. Mas já que foi me dada essa missão, vamos fazer as formalidades, né? Outra figura importantíssima para se pensar o carnaval em termos não acadêmicos, nos termos da filosofia da rua, do boteco, uma pessoa importantíssima para se entender a necessidade da memória e da visibilidade das religiões de matriz africana, Luiz Antônio Simas, por favor. Autor também, junto com o Fábio, do Pra Tudo Começar na Quarta-feira, um livro fundamental para se compreender a ideia, né, esse quesito que a gente debate tanto. Eu vou falar um pouquinho disso para entender a crise do carnaval, né? O quesito enredo, que é sempre o alvo de tantas discussões. E finalizando, fechando a mesa, uma figura que representa aquele departamento cultural, grande tema, né, deste encontro, que é pioneiro em vários aspectos, um dos temas de estudo do Vinícius Natal, o Departamento Cultural da Imperatriz Leopoldinense. Eu aqui, na verdade, estou quase em família, porque apesar da minha escola de coração, depois de uma cerveja a gente pode assumir, né? Minha escola de coração ser a mesma do Fábio, a Mocidade, eu sempre digo que a segunda é uma briga entre a Vila Isabel e a Imperatriz Leopoldinense, que eu não sou Imperatriz porque sou Mocidade, porque cresci também nos anos 90 acompanhando o duelo do Renato Lage e da Rosa Magalhães. E o Departamento Cultural da Imperatriz Leopoldinense é fundamental para se entender todo esse movimento. Se hoje a gente fala em Departamento Cultural e tem um encontro para debater Departamento Cultural, a gente não pode esquecer dessa memória do Departamento da Imperatriz Leopoldinense, que é fundamental para se entender um pouquinho dessa ação
Ele que foi responsável por alguns dos mais brilhantes enredos levados pela Imperatriz Leopoldinense para a Avenida e foi pioneiro em vários aspectos. André Bonatti, por favor. Seja bem-vindo. Julgador também do Carnaval da Intendente Magalhães. E o Vini falou para eu fazer uma fala introdutória. Não vou me estender muito, porque, como eu disse, eu estou aqui mais para ouvir do que para falar qualquer coisa. O tema da mesa fala em crise, né? Essa palavra que está na ordem do dia em tantos aspectos, né? Com tantos desdobramentos. A gente está até um pouco saturado de ouvir essa palavra. E no contexto do carnaval, acho que todos nós, tanto no campo da realização, eu como carnavalesco, como pesquisador, e mesmo os folhões, todo mundo sempre fala nisso, que o carnaval está em crise, que o modelo do carnaval está em crise, porque não se sustenta mais, seja no abismo, né, dos gastos das escolas do Grupo Especial para as escolas da Intendente Magalhães, mesmo entre as escolas do Especial e as escolas da Série A, que o quesito enredo, por exemplo, é aquele que é mais vitimado, talvez, nesse contexto, que se perdeu completamente, as comissões de frente, os fundamentos todos, né, as redes sociais que cada escola de samba tem, para onde está indo essa festa, que está perdendo um pouco as suas características fundamentais, a noção de tradição. E eu não vou também desenvolver tanto essa ideia, que senão a gente pode falar aqui até a noite. Já vou passar a palavra para o Fábio, cada membro da mesa vai ter 15 minutos e depois a gente vai abrir para o debate. Eu acho importante a gente entender quais são essas crises do carnaval e quem está dizendo o que são essas crises, né? Porque eu acredito que para todos nós que estamos aqui hoje é fato que o carnaval perdeu algumas coisas e todo mundo tem um certo ressentimento, a coisa não está indo tão legal em alguns aspectos. Agora, o que a gente tem que fazer para tentar mudar isso e para pensar isso, e quais os papéis dos departamentos culturais nesse contexto, e como agir, né? Todos nós somos agentes nessa festa, né? Nesse tabuleiro, como a gente deve agir para tentar mudar essa situação e encontrar estratégias para valorizar, melhor dizendo, revalorizar certos aspectos que a gente acha que não estão indo tão legais. Fábio Fabata, então, 15 minutos, por favor. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Queria agradecer ao Vinícius Natal, grande amigo, coautor de um livro junto comigo, As Titias da Folia. Queria fazer menção a 3 pessoas, 2 que estão aqui, uma que não está. Bárbara Pereira, que está ali, biógrafa da Mocidade, grande pesquisadora, um barato estar aqui, querida. Luiz Carlos Magalhães, que é o vice-presidente da Portela, hoje ele virou dirigente, mas antes de qualquer coisa é um cidadão do samba, um apaixonado, parceiro de cabine da Super Rádio Tupi. E queria fazer uma homenagem ao Eugênio Leal, da Super Rádio Tupi, tá? Que essa semana foi desligado da Super Rádio Tupi. A gente sabe que o jornalismo, eu sou um jornalista, trabalhei em jornal, revista, televisão durante um tempo, depois saí, passei no concurso público, fui trabalhar numa empresa pública, e a gente está vendo o final econômico de uma profissão que está se redesenhando. Então, nesse momento, o jornalismo vive uma crise econômica absurda, que é uma crise paralela à crise econômica que nós vivemos no Brasil e no mundo. E chegou a hora de rever esse modelo. E o Eugênio Leal acabou saindo da Tupi, ainda bem que ele tem muita empregabilidade, ele trabalha na Fox e tal. Agora, ele foi o comandante da maior equipe de rádio já montada para transmitir um carnaval, que foi a da Super Rádio Tupi. Assim, com uma sensibilidade, com uma noção dos valores da festa, e por isso eu quero deixar minha homenagem pública a ele, que certamente vai chegar a ele. Para mim, é um empreendedor, um homem fantástico, e que certamente vai conseguir mostrar o valor dele, a paixão dele pelo carnaval, em alguma outra rádio, ou em algum tipo de formato. Com esportes, a gente sabe que ele trabalha sempre, e é um dos caras que mais entende de esporte no Brasil. Com carnaval é a mesma coisa, mas nesse momento ele saiu da Tupi, então o nosso projeto de carnaval, eu que sou comentarista da Tupi há 5 anos, o nosso projeto, nós fomos, esse sábado, essa sexta e sábado, eu fui acordado com essa notícia. Eu cheguei em casa, ontem foi um aniversário, cheguei em casa às 3 da manhã, o que eu pude fazer, totalmente cheio de cana, foi escrever um texto para ele, um texto público, e dizer do meu amor mesmo por ele, porque assim, ele acreditou numa equipe fantástica, que envolvia, não estou falando porque eu sou fã, não, assim, porque nós amamos carnaval, estávamos eu, Luiz Carlos Magalhães, Luiz Fernando Reis, Ângela Salles, e acho que fizemos, com muito amor pela festa, um dos maiores trabalhos já feitos em rádio sobre carnaval. E por isso, meu beijo, meu abraço. Eugênio Leal, grande irmão, estamos juntos.
Bom, a palavra crise, para mim, e tudo que a gente pesquisa de carnaval, ela está implícita no carnaval desde 32. O carnaval é uma crise ambulante. Isso é um fato. Carnaval sem crise não é carnaval. Então vamos primeiro falar assim. Primeiro de tudo, o carnaval não tem ensaio geral, ele tem ensaio técnico. Ok? Então assim, você ensaia a técnica de desfile e tal, mas não tem ensaio geral. Então os 4.000 pessoas que vão pisar naquela avenida naquele momento não sabem o que vai acontecer. A lógica do imponderável é uma lógica que rege o carnaval. Você pode ensaiar aí e voltar, mas você não ensaiou com as alegorias. A porta-bandeira pode ter uma dor de barriga na hora, pode dar um fudevu do caçarolê e nada acontecer. E isso é o grande tesão e a grande magia. E, de fato, eu acho que é um dos componentes que mantém essa bagaça de pé desde 32. Eu e esse safadinho que está aqui do meu lado, esse sacana maravilhoso, Luiz Antônio Simas, fizemos um livro chamado Pra Tudo Começar na Quinta-feira, o Enredo dos Enredos. A gente tratava da história dos enredos de carnaval e mostrava o seguinte: os blocos tiveram os momentos de queda e renascer. Os ranchos balançaram, caíram, as grandes sociedades caíram, mas as escolas de samba se mantiveram de pé. Por quê? Que troço é esse que mantém essas escolas de pé? Uma capacidade clara de adaptação a diferentes contextos ao longo da história. Escola de samba já abraçou a ditadura militar e achou aquilo bonito. E 10 anos depois cantou: diretamente o povo escolhia o presidente. Caraca, que esquizofrenia louca. A escola de samba que apoia a ditadura pede eleição direta. Sim, porque ela sabe exatamente se consorciar com os poderes vigentes, vamos assim dizer, e fazer com que a coisa flua historicamente e vai se mantendo viva. Só que a gente, nesse momento, vive, a meu ver, uma crise de valores, sobretudo, de valores econômicos, culturais, até mesmo de redescobrimento e redefinição do que somos como país. Nós somos o que somos, sempre o país do futuro, que se quer país do presente, mas que às vezes se olha no passado e vê a ciclovia que cai, mas ao mesmo tempo é a cidade olímpica que na quinta-feira tem uma cerimônia de abertura. É aquele tipo de evento assim, não existe adiamento para a cerimônia de abertura. Vamos adiar, não existe, é o maior evento da história, está ali. O que é essa cidade? É uma cidade metrópole, mas uma cidade que tem isso aqui, o bar, a celebração de valores. A gente vive uma crise existencial clara num contexto de Brasil, de Rio de Janeiro, e que, obviamente, como as escolas de samba são espelho desse contexto, elas também acabam sofrendo essa mesma crise. Uma crise de identidade. Essa é a verdade. Acho que o primeiro grande princípio de crise que a gente tem que falar. As escolas de samba vivem uma crise de identidade. E nós temos que analisar isso direitinho e como podemos extrair lições e fazer com que isso não fulmine essencialmente a festa. Escola de samba é escola de samba porque tem baiana, porque tem passista, porque tem comissão de frente, porque tem bateria, porque tem tudo isso. No dia que isso sair, acabou, não é mais escola de samba. Ah, mas por que tem baiana? Será que o futuro teremos baiana? Será que é bom? Temos que ter e acabou, porque a escola de samba se construiu dessa forma. Agora, isso não significa estancar um modelo. E é aí que eu acho que é essa negociação de valores que é muito importante, que as escolas de samba sempre souberam fazer. Não significa amordaçar e não agregar novos elementos, que foi a estratégia de sobrevivência. Mas há que se respeitar o porquê de escola de samba ser escola de samba. São saberes ancestrais, um diálogo cultural de diferentes culturas, desde os elementos africanos, que o Simas vai poder falar com muito mais propriedade que eu, até a mistura com as religiões, com as tradições, as religiões católicas, as tradições portuguesas católicas, e desse samborocô todo miscigenado, que é Brasil pra cacete, nós somos miscigenados e gostosos e bonitos, e somos isso mesmo, misturados, deu escola de samba. E a gente precisa não abrir mão disso. Nesse momento de crise econômica, o carnaval pode pensar, agora falando especificamente de economia, onde estão os principais valores deles perdidos frente à crise de valores que nós temos? Temos as pessoas lendo muito pouco, temos as pessoas valorizando muito pouco o que é Brasil, o que é nosso. É a hora das escolas de samba olharem para elas mesmas e falar assim, caramba, quesito enredo, por exemplo. Como o mundo virou um mundo de marcas, de times de vôlei que se chamam Rexona, Sorocaba, Palmolive, não sei das quantas, venda de marca, a tal da publicidade de massa,
Não é hora de a gente voltar atrás e pensar nos enredos? Nós já tivemos escola de samba vendendo iogurte na avenida. Iogurte! A escola foi rebaixada. Foi patrocinada pela Danone, foi rebaixada. Ou seja, o que isso foi bom para alguém? A marca patrocinou uma escola que caiu. A escola caiu. Ora, bolotas, não deu certo para ninguém esse cacete. Deu nada certo. Então, assim, o momento de crise é a hora que os empresários, as pessoas que botam dinheiro, os prefeitos esbanjadores, porque temos aqueles que querem vender as suas marcas, eles não botaram dinheiro esse ano. E as escolas de samba, reféns que são, porque são reféns, porque são ao mesmo tempo que negociam seus valores e por isso estão vivas, são reféns de ainda não saberem que o modelo econômico delas também precisa ser analisado, porque a época dos patronos passou e não tem mais o patrono que bota o dinheiro. O patrono hoje até tira o dinheiro, ele pode até botar, mas ele vai querer pegar de volta depois. Ele faz um empréstimo de entrada e pega a subvenção ou o patrocínio na saída, que porventura venha. É a hora de repensar exatamente isso. O Salgueiro, por exemplo, vem com um enredo autoral maravilhoso, que é a Divina Comédia do Carnaval, faz uma brincadeira com a obra do Dante. Mas eu sei de fontes seguras que o Salgueiro segurou até os 49 do segundo tempo esse enredo. Não ia ser um enredo autoral, ia ser um enredo patrocinado, tinham 3. Eles não conseguiram dinheiro. Não conseguiram dinheiro porque eles estavam esperando um cheque de 3 milhões de reais, como toda e qualquer escola faz, da Beija-Flor, a minha mocidade, que também é do Léo, passando pela Unidos da Tijuca, pela Mangueira, por todas. A Mangueira, meus senhores, que falou de Maria Bethânia, estava entre Maria Bethânia, o autoral, e havia uma proposta, pasmem, do UFC, para ser enredo da Mangueira. É verdade absoluta. Era Maria Bethânia ou UFC se viesse patrocínio. Claro que eles iam começar em lutas da antiguidade, luta greco-romana, a luta do dia a dia, sei lá. Mas ia terminar no octógono. Perdão a expressão, puta que pariu, ainda bem que não rolou, não é? Então, assim, o contexto de discussão de crise aponta exatamente isso, porque dessa vez os cheques não chegaram, como não chegaram em 2016 e não chegaram para 2017. E uma escola com enredo autoral, um enredo que falava da Maria Bethânia de uma forma absolutamente espetacular, e depois eu queria muito que você falasse da gramática, que eu acho aquilo tão bonito, se você puder falar. Uma escola com enredo autoral, ganhou o carnaval, provou que era possível ganhar. Então, assim, o contexto de crise, a lição que o Departamento Cultural, que o André Bonatti aqui representa muito bem, representa o departamento da Imperatriz Leopoldinense, uma escola cultural em si, que é muito anterior à entrada de um patrono, Luizinho Drummond, que entra em 76, 75, muito antes disso, a Imperatriz tinha enredos culturais absolutamente fabulosos, por obra de criaturas como Oswaldo Macedo, como Amaury Jório. Escola que falou a favorita, falou da Marquesa de Santos, a Imperatriz Leopoldinense, falou da Marquesa de Santos, que era amante do marido dela, em 64, antes de falar dela mesma. Olha que maravilha, e ainda chamou de a favorita do imperador. Olha que maravilha. A amante é melhor que ela mesma, isso é incrível. Isso foi antes do patrono, foi 64. Quer dizer, uma escola dessa, com essa robustez cultural, em momento de crise é hora da gente olhar os nossos valores, gente. A gente tem um país maravilhoso, lindo, miscigenado, mas sem vergonha pra cacete no tocante aos seus extremos, novos e velhos. Como a gente sacaneia os nossos velhos e como a gente sacaneia os nossos jovens. Nós temos a massa economicamente ativa entre 30 e 50 anos, que manda no país, tem todas as oportunidades, mas os velhos são deixados de lado, e os jovens também. Sabe quem não tem isso? Escola de samba. Escola de samba é uma coisa tão bonita, essencialmente. Vocês já viram o casal de mestre sala e porta-bandeira girando? Quando o casal de mestre sala e porta-bandeira, quando eles giram, o mundo para. E isso é orgânico, está no corpo de todos nós. Acho que o Simas teria uma explicação religiosa para isso. Mas tudo para. Tudo para. Não há nada que seja mais importante que um casal de mestre sala e porta-bandeira girando. Porque no pavilhão estão representados todos os saberes ancestrais do povo. Todos. Tudo no pavilhão representa o que há de mais fundamental numa escola de samba. Você olha a bandeira da Vila Isabel, ali está de tudo que vocês possam imaginar. Do Noel Rosa, que não era da Vila Isabel escola de samba, mas era do bairro de Vila Isabel, que é a confusão que a imprensa adora fazer. Aí vem a escola de Noel, mais ou menos, porque o Noel já tinha morrido quando a Vila Isabel foi criada, mas estão ali o André Diniz, o Martinho da Vila, o Seu China, todos eles, tá? Inclusive a Ana Beatriz, que foi rainha de bateria de Guibalá, que está aqui, a maravilhosa Ana Beatriz. Estão todos.
todos. E quando aquela bandeira gira no meio de uma quadra, o que está havendo, gente, é um movimento natural de distribuição de valores e saberes ancestrais das escolas de samba para todo mundo que ali está. É o essencial da vila, da mocidade, da Portela, do Império Serrano, sendo derramado de todas as formas para as pessoas e mostrando que aquela gente toda está congraçada e unida em torno de um ideal só, que é a cultura popular desse país. E tem um momento em que os velhos entram, é a velha guarda, e para tudo, porque a velha guarda tem espaço numa escola de samba. E depois tem a ala das crianças, e depois tem os passistas, e é por isso que a escola de samba ideal, quando ela exalta os seus valores e quando ela permite o deleitar de todos eles numa quadra, ela é o Brasil ideal. É o Brasil do congraçamento, mesmo que às vezes os poderes de uma escola de samba não sejam legais e tenhamos ditaduras em escolas de samba, aquilo que nós sabemos. Mas eu estou falando dos saberes, do que é base, o que lastreia uma escola de samba. O que dá lastro para uma escola de samba é uma absoluta democracia e integração de valores, que é o que os culturais têm que fazer e que combatem, acreditem, qualquer crise. Quando tem samba, quando tem bateria, quando tem casal rodando, quando tem baiana bem vestida e tem felicidade, caguei para a crise econômica desse país. E os culturais têm total força e importância para que os novos e velhos se sintam respeitados, os que chegam saibam os valores essenciais de uma escola de samba e que a gente mantenha essa coisa de pé. Essa coisa que tem saberes ancestrais africanos misturados com portugueses. Temos de manter de pé, e os culturais são a salvaguarda disso. A crise é a hora de reavaliar os modelos. Na crise econômica, especificamente, eu acho que as escolas, principalmente, têm que olhar para os seus enredos. É a hora de olharmos eles, porque Rock in Rio, que é uma marca, não pode ser enredo, como foi enredo da Mocidade em 2013. Lamentável, inclusive, um problema de regulamento. A Mocidade deveria ter sido rebaixada, é a minha escola, mas eu aponto aqui, merecia o acesso, porque não se pode falar de marca, e Rock in Rio é uma marca licenciada. Você não pode usar marca assim, mas a regra do jogo nessa hora foi esquecida. Não pode o Porto da Pedra, que é uma escola bacana de São Gonçalo, nova, mas com valores, falar do iogurte apenas para vender a Danone para o grupo especial. Não pode a Mangueira pensar em abandonar a Maria Bethânia para falar de uma marca do Dana White. Vamos ser sinceros. Então, queridos, assim, a minha mensagem, e eu espero ter contribuído nesse começo de conversa, é a seguinte: o papel dos departamentos culturais na crise é salvaguardem os valores e, sobretudo, as identidades das escolas de samba. Identidade é algo muito sério em escola. A Vila Isabel não tem nada a ver com a Imperatriz do Bonatti. A Vila Isabel, por exemplo, tem uma característica bacana, que o Vini certamente já viu nos sambas dela, como a Vila Isabel processa politicamente a sua vida nos sambas. No alto da sede, coroa hoje brilha, dignidade de volta para o ninho. É a escola que mais fala dos acontecimentos políticos dela, a Vila Isabel, nos seus sambas. Até porque a Vila Isabel, vamos combinar, nos últimos 4 anos foram 4 presidentes, né? Aí todo ano ela fala do novo. Tipo assim, agora vai. Mas, gente, tem que ir, né? Porque essa escola que mais muda de presidente, quem fazia isso recentemente era Porto da Pedra, também mudou pra caramba. Assim, mas isso é uma característica própria da Vila Isabel. Como a Vila Isabel, apesar de uma escola azul, ela tem uma natureza vermelhinha nos seus enredos, que é um tesão. Se você pegar 88, que é Kizomba, que é um enredo naturalmente vermelho, um enredo bacana de integração, de comunhão de valores, de 89, direito é direito, direito é direito, está na declaração. E no ano seguinte fala de reforma agrária em 90, vem de longo tempo o mesmo cantar. Quer dizer, olha que valores, que saberes, que coisa bonita é a Vila Isabel. E por isso que esse ano, que todo mundo falava, a Vila Isabel está ferrada, a Vila Isabel vai ser rebaixada. E a Vila Isabel fez um desfile maravilhoso, abrindo a segunda-feira de carnaval, quando falou do Miguel Arraes, nos melhores aspectos do Miguel Arraes como político, um cara que pensou educação, que pensou saúde, que pensou os valores do povo pernambucano. Isso é a Vila Isabel na veia. Então, os culturais em tempos de crise têm de elevar o espírito e a base do carnaval e elevar, sobretudo, a identidade das escolas de samba. É isso. Bom, gente, primeiro, meu boa tarde, dizer do meu prazer de estar aqui, agradecer ao Vinícius e ao Departamento Cultural da União de Vila Isabel. É uma honra para mim estar aqui entre amigos, inclusive entre pessoas que eu admiro profundamente.
aqui o nosso Luiz Carlos, e para mim é uma alegria ver que ele está ocupando hoje uma posição na Portela da maior relevância, e eu sei que ele é um homem da militância cultural do Carnaval. Então eu estava ouvindo aqui o que o Fabato falou muito de identidade. Então, para falar alguma coisa que complemente o que ele disse, já que ele puxou esse barco, e que entre também nessa discussão, porque eu acho que é por aí mesmo, me parece o seguinte: a minha formação é em História, eu não sou jornalista. E outro dia eu me vi na inusitada situação, pela primeira vez na minha vida, eu fui chamado de jornalista num debate. Foi a primeira vez que eu virei e falei o seguinte: olha, eu não sou, na verdade, jornalista, a minha formação é em História, eu sou historiador. Aí as pessoas, então tá tudo bem. Quer dizer, eu jamais imaginei que eu fosse dizer que sou historiador e alguém fosse dizer, poxa, ainda bem, né, que você não é. Imagina isso. Eu fui um sujeito que, quando falei em casa que ia fazer história, a pergunta que eu recebi foi, mas o que é isso? Né? Então, eu dizer hoje que me safei porque fiz história, chega a ser até, enfim, curioso. Né? Mas, enfim, de qualquer maneira, a minha pegada, então, vai ser mais voltada para o lado da história, para cruzar com a fala do Fabato. Eu acho, sinceramente, que às vezes as pessoas que frequentam escola de samba, que estão em escola de samba, que vivem em escola de samba, e se a gente está debatendo é para debater com franqueza, tem muita gente que vive esse ambiente que não faz a menor ideia do que é uma escola de samba. A menor ideia do que é uma escola de samba. Ou a gente começa a encarar esse problema de frente, né? Ou a gente vai para o pau nesse debate, ou então a gente está frito. E tem muita gente, inclusive, que dirige escola de samba e não faz ideia do que seja a escola de samba. Né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. A maioria das pessoas que dirige escola de samba, essas pessoas não sabem o que é escola de samba. Elas seriam incapazes de participar de uma conversa sobre o que é a tradição de carnaval e sobre o que é a escola de samba. Então, partindo desse princípio aterrorizante, eu acho que a gente tem que remeter às escolas de samba a um elemento da história que me parece essencial, e eu vou levar minha fala para o campo que o Fabato indicou quando deu o toque para mim aqui. As escolas de samba, elas são oriundas das comunidades descendentes de pessoas que foram escravizadas no Rio de Janeiro. Escola de samba é, em sua origem, instituição afrodiaspórica. Isso é um dado incontornável. E aí eu acho importante a gente lembrar de uma coisa que é absolutamente fundamental. A experiência da escravidão, a experiência do tráfico negreiro, a experiência do cativeiro, ela é uma experiência fundada na ideia de uma morte dupla. Uma morte que é física, porque a pessoa escravizada vem para morrer, do ponto de vista físico, mas uma morte também que é simbólica, porque a pessoa que foi escravizada perde todas as referências que ela tinha lá do outro lado do Atlântico. Os fundamentos da identidade dessa pessoa, os laços associativos, as redes de proteção social, tudo isso é perdido. E aí eu me lembro de um mestre que eu tive, o falecido professor Joel Rufino dos Santos, que dizia uma coisa muito forte. Ele dizia que, ao estudar as culturas tradicionais da África, ele percebia uma coisa muito séria. A maior desgraça que pode existir nessas culturas é você estar sozinho, é você estar só, é você perder a sua referência de comunidade, porque você precisa da comunidade, já que o fundamento é ancestral. Então você está ali para ouvir o mais velho contar a história dele para você, para que você conte a história dele para um mais novo, para que o mais novo conte a sua história para aquele que virá depois. Se essa experiência do cativeiro, da escravidão, da diáspora, ela é uma experiência que fragmenta, que mata, que destroça, na diáspora, por sua vez, ela se torna uma experiência de invenção de tudo aquilo que você perdeu. Então você reconstrói aqui o seu laço de identidade, você reconstrói aqui as suas redes de sociabilidade, você reconstrói aqui as maneiras como você vai interagir com a ideia da ancestralidade. A aventura das culturas da diáspora é uma aventura de invenção de tudo aquilo que você perdeu, e quando falo de invenção, não falo no sentido da fábula, não. Eu falo da invenção no sentido de reconstrução de laços que foram rompidos, e claro que é uma reconstrução potente. Escola de samba é isso, terreiro de candomblé é isso, malta de capoeira é isso, zungu,
as casas onde as pessoas, descendentes de escravos, e até escravizados, porque começou um pouco antes da abolição, se reuniam para comer angu, para conversar, é isso. As culturas de diáspora são culturas gregárias. Elas passam pela percepção de que é necessário você reconstruir a identidade que lhe foi roubada, aquilo que foi perdido, aquilo que foi destroçado. Escola de samba surge num contexto mais amplo. Não havia separação, não havia, do ponto de vista da história a gente verifica, não havia separação entre a escola de samba, o terreiro de macumba, o zungu. Eram instituições em que as pessoas transitavam. O sujeito que levou o samba para Mangueira e foi fundador do Império Serrano, o Eloy Antero Dias, ele era sambista, ele era compositor, ele era babalaô, ele era jongueiro e ele era líder sindical. Havia um complexo cultural mais amplo, que envolvia tudo isso. A escola de samba, então, ela era um espaço de construção de identidade. No depoimento que Cartola dá ao Museu da Imagem do Som, o MIS, tem uma passagem que eu acho muito bonita, porque perguntam a Cartola: Cartola, você veio de onde? E Cartola não sabia de onde tinha vindo a mãe dele, porque a mãe dele era neta de pessoas que tinham sido escravizadas. E a escravidão rouba de você, inclusive, a sua história, porque eu sei exatamente que a minha bisavó era uma italiana. Eu tenho aquela história da família, a memória de macarronada, mas o afrodescendente não tem isso, porque o cara foi tirado de lá e a história dele foi assaltada, foi roubada. Cartola não sabia dizer se vinha do Congo, de Angola, se era Iorubá, se era Banto, se era Xanti. E aí Cartola responde o seguinte: de onde eu venho? Eu venho de Mangueira. Então Mangueira representava para Cartola a reconstrução dessa ideia de identidade que tinha sido roubada da população afrodescendente. A escola de samba e eu estou pensando muito nesse termo ultimamente, a escola de samba é ou deveria ser uma instituição griot. O griot é aquele sujeito que conhece a história da comunidade e cabe a ele contar a história da comunidade para que ela permaneça. Cabe a um griot portelense falar para um menino portelense de Paulo Benjamin de Oliveira. Isso é absolutamente fundamental. Cabe a um griot mangueirense falar para um menino de Mangueira do Cartola, do Marcelino. Então a escola de samba tinha essa potência comunitária que era o elemento fundamental, inclusive, de sua existência. Foi uma frase que eu disse outro dia quando a gente estava conversando, e eu falei o seguinte: as escolas de samba, há tempos atrás, elas desfilavam porque existiam. O risco que as escolas de samba correm hoje é existir só porque desfilam. E isso é uma inversão completa. Escola de samba desfilava porque existia. Porque cotidianamente você tinha a comunidade frequentando a escola, a comunidade fazendo samba, a comunidade escutando as histórias da escola, a comunidade fazendo seu piquenique em Paquetá, que era um clássico das escolas de samba, fazendo seu torneio de futebol, cantando o samba de terreiro, com uma ligação com o espaço, que era uma ligação sacralizada. Escola de samba não tinha quadra, escola de samba tinha terreiro, como os terreiros de candomblé. Escola de samba nos anos 30, 40, quem ia para o meio da quadra era a pastora, e as pastoras cantavam os sambas rodando no sentido anti-horário, que é o mesmo sentido em que rodam as rodas de Aô. Então, a escola de samba tinha essa pegada fundamental de se entender como instituição griot, aquela instituição responsável pela guarda do saber ancestral. Isso era muito potente. O grande problema é que as escolas de samba transitaram, por uma série de razões que não vem ao caso aqui, mas transitaram no processo histórico, tá, do campo de instituições da cultura para o campo de instituições prioritariamente pensadas a partir do setor da indústria do turismo. E isso é muito nítido quando a gente pensa que nós temos uma Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro que não pode se envolver com o carnaval, porque o carnaval é tratado pela área do turismo, não é tratado pela área da cultura.
Nesse sentido, me parece que a própria sobrevivência das escolas de samba, ela demanda de um trabalho fecundo, profundo, sistemático, contundente e difícil dos departamentos culturais. E aí eu chego a um ponto que talvez seja positivo da minha fala, porque eu sei que talvez ela puxe um pouco para baixo. Me parece que a chance de recuperação que as escolas de samba têm, desse elemento vigoroso de ligação comunitária, é exatamente a crise. Porque a crise coloca você diante do precário. E é no precário que você inventa e reinventa as coisas. As escolas de samba chegaram a um ponto em que delas você não poderia esperar mais grande coisa. Instituições prioritariamente vinculadas ao setor do turismo, instituições em relação ao grupo especial, que perderam completamente a dimensão do dinheiro, porque a coisa atingiu proporções inacreditáveis, a coisa atingiu proporções que eram as mais esdrúxulas que a gente possa imaginar. Desfile de escola de samba do grupo especial virou lavanderia, virou uma maneira de você lavar dinheiro de todas as formas, virou uma maneira das prefeituras mais inusitadas, mais obscuras, né, conseguirem lavar dinheiro, investindo em enredo, e a gente sabe disso. Virou maneira de companhia aérea lavar dinheiro, de Estado lavar dinheiro, virou uma grandíssima lavanderia. E a crise coloca essa situação em xeque, porque na hora em que o couro come, na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, você vai ter que buscar a solução naquilo que você tem. E o que escola de samba tem, ainda tem, periga não ter, né, no andar da carruagem, mas o que escola de samba ainda tem é exatamente o vigor que se fundamenta na ideia comunitária, porque não adianta. A escola de samba veio passando por um processo muito parecido com o processo pelo qual passou o futebol. Pensada numa lógica exclusivamente empresarial, e aqui eu não estou dizendo que não deva ser pensada numa lógica empresarial, não. Mas quando você pensa numa lógica exclusivamente empresarial, esse é um pensamento burro, porque você joga o seu capital simbólico pela janela. Então, o que acontece? As escolas de samba passaram por um processo parecido com o futebol, mas tem uma diferença fundamental. O futebol é um jogo que tem códigos mundialmente conhecidos. Então você vai botar um sueco, um marroquino, um brasileiro, um tailandês, um islandês, né, um esquimó no estádio, ele vai entender o que está acontecendo. Mas a escola de samba não é isso. Porque você solta um sueco no setor 9 da Sapucaí, ele não faz ideia do que significa o mestre-sala e do que significa a porta-bandeira. Ele não faz ideia do que significa a ala das baianas, como a representação simbólica do matriarcado das tias do samba. Ele não faz ideia do que é uma bateria que tem como fundamento um toque do Agueré de Oxóssi, como é o caso da Portela, ou que tem como fundamento um toque do Ilu de Inhansã, como é o caso da Mangueira. Ele não sabe isso. E por não saber, ele não cria empatia com aquela manifestação. Ele vai para o sambódromo, ele assiste 3 escolas, ele acha que é tudo a mesma coisa, ele vai embora, e o setor 9 está totalmente vazio, 2 horas da manhã, enquanto o canal do Mangue, fedendo a bosta, está cheio de gente que poderia estar ali, que entende o que é aquilo, que tem a vivência da escola de samba e não pode estar lá. A escola de samba só sobrevive se ela perceber que o público dela é o público que tem vivência de escola de samba, porque ela tem peculiaridades de cultura ancestral que não são acessíveis a qualquer tipo de público. Agora, quando você resolve fazer um desfile para o sueco assistir, a alternativa que você tem qual é? Como ele só vai entender o esplendor visual, danem-se os fundamentos. E a gente transforma aquilo num show parecido com o show de Las Vegas. É isso que explica um quesito fundamental que foi inventado pela Portela, por Antônio Candeia, o velho e não o filho, comissão de frente, que era uma referência também da tradição ancestral. A comissão de frente morreu.
O que você tem hoje são espetáculos que reproduzem uma estética oriunda, não é nem de show de Hollywood, é show de cassino de Las Vegas. Então isso é muito sério. Agora, me parece que a crise exige da escola de samba um mergulho nessa dimensão mais profunda, né? Que é a dimensão da identidade, que é a dimensão do saber ancestral, que é a dimensão griot, que é a obrigação da escola de samba contar a história da escola de samba. Eu adoro quando a escola de samba faz enredo sobre ela mesma, porque é ali que a tradição griot está aparecendo à flor da pele. Esse é um elemento de referência absolutamente fundamental. Agora, tudo isso vai ter que ser repensado. E quando eu digo isso, eu não estou falando para a gente também cair num outro lado que é perigoso, que é o da romantização do precário. Ah, porque então faz um negócio lá vagabundo. Não, não é possível que não exista um meio termo que vai ser encontrado a partir do diálogo fecundo entre a ideia de uma escola de samba como uma instituição que pode ser gerida numa lógica empresarial, mas que não vai ser gerida numa lógica empresarial para negar os seus fundamentos. Ela vai perceber que nos seus fundamentos ela tem um manancial para transformar aquilo numa potente empresa que dê resultados interessantes, porque não adianta também a gente achar que nós vamos voltar para o Carnaval de 1932, porque nós não vamos. Senão a gente vai cair numa romantização do precário que não leva a nada. Mas agora, esse debate que encontre uma zona tensionada entre a lógica empresarial e a instituição cultural de reprodução de saberes ancestrais, ele é um debate que tem que ser feito o tempo inteiro. Ele é o debate do qual as escolas de samba podem sobreviver como instituições potentes. As escolas de samba só estão aí, como o Fabato falou, e esse foi o norte do trabalho que a gente fez junto, porque o tempo todo elas foram instituições que souberam trabalhar na lógica da negociação. Então você negociou com o Estado, você negociou com a contravenção, você negociou com a empresa, você negociou com a empresa de turismo, você negociou com tudo isso. A chance que nós temos agora é a escola de samba começar a negociar fundamentalmente com alguém com quem ela não tem negociado nos últimos tempos. A escola de samba precisa voltar a negociar com ela mesma. Era isso que eu queria dizer para abrir o nosso debate aí, daqui a pouco a gente conversa mais. Oi, boa tarde. Agradecer ao Vini pelo convite e tentar aqui caminhar, né, nesse caminho aí que vocês começaram, acho que está bastante interessante. Assumir o Departamento Cultural da Imperatriz Leopoldinense é de uma responsabilidade tamanha, porque começou ali. Então, todo mundo olha o tempo todo para a Imperatriz, no sentido de que, a Imperatriz tem que estar fazendo alguma coisa, porque foi lá que começou. E eu confesso que o meu marketing é muito ruim. Eu sou muito bairrista. Dificilmente vocês me veem em outras escolas, né? Eu sou muito ali de Ramos. Agora com a lei seca eu encontrei uma desculpa. Não vou lá porque eu não, para beber tem que dirigir, então eu fico ali na Imperatriz mesmo. Então eu acho que muitas coisas que o Departamento Cultural da Imperatriz faz acaba não ganhando uma dimensão por conta disso. Eu sou fraco no marketing, não é uma coisa que eu acabe me preocupando muito. E o papo que vem trazendo é a questão da identidade. Eu tenho 40 anos, desfilo na Imperatriz há quase 30. Então, eu vim da aula das crianças, fui para a bateria, fui para a direção de harmonia, fui para a direção de carnaval, até que o presidente me convidou para assumir a vice-presidência cultural da escola. Então, e eu lembro de uma situação, enquanto da bateria eu já era muito ligado à história da escola, muitas vezes, quando alguém tinha que falar da história da escola, me chamavam na bateria. Eu soube que Matias de Freitas, que foi um dos maiores compositores da história da escola, ficou barrado na entrada da escola porque não tinha carteirinha. E eu achei aqui um absurdo, porque não tinha que se barrar o Matias de Freitas. E alguém falou assim, mas o segurança não é obrigado a conhecer. É sim.
dá-se um jeito, bota foto, não sei. Mas o que não pode é um cara de tamanha importância para a escola de samba ficar barrado na entrada, enquanto sei lá, a modelete, não sei das quantas, a ex-BBB, ou sei lá quem entra direto aqui. Então, isso está errado. Então, quando me foi feito o convite para assumir o Departamento Cultural da Imperatriz, a primeira coisa que veio à minha cabeça é justamente de valorização dessas pessoas, que são as pessoas que fizeram a Imperatriz. Uma outra coisa importante, Simas levantou muito isso, é muito importante, que é essa questão de que hoje muitas escolas sobrevivem porque desfilam, e não o contrário. E eu sempre separei muito bem isso lá na Imperatriz, que uma coisa é o barracão, outra coisa é a quadra. Parece que são duas coisas, são duas coisas completamente diferentes. O barracão é onde a gente tem esse modelo empresarial, todo mundo recebe, todo mundo tem o salário, deveria pelo menos ter o seu salário, os seus seguros, enfim, tudo que é de direito. E a quadra é um romantismo, a quadra é o amor, a quadra é a devoção pelo pavilhão. Muita gente que está no barracão nem pisa na avenida, está ali produzindo o carnaval. Então, são duas visões muito diferentes, e aí é legal o Departamento Cultural, porque a gente consegue atuar nas duas. A gente consegue estar dentro do barracão, dando o suporte necessário para o carnavalesco, enfim, na defesa do enredo, na proposta de enredo, mas também dentro da quadra, valorizando o que é a escola de samba em si. A primeira coisa que eu tomei muito cuidado quando assumi o Departamento Cultural da Imperatriz, foi que eu pensava assim, eu tenho que fazer um grupo de preservação, quando eu não quero preservar nada, eu quero movimentar. Não me chama de grupo de preservação cultural, eu tenho pavor disso. Eu sou um grupo de movimentação cultural. Eu acho, não estou aqui diminuindo, minimizando a importância de você guardar a sua história, que fique claro. Mas você ter isso dentro de um apartamento trancado, ou dentro de uma sala trancada, em que o cidadão ou o sambista não tem acesso, não adianta de porcaria nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender como identidade é que o folião, o sambista, ou seja, quem frequenta a quadra e quem se diz torcedor daquela agremiação, ela tem que conhecer a sua história. Ela tem que entender por que eu sou imperatriz. Eu sei por que eu sou imperatriz. Por que eu não sou mocidade, apesar de adorar? Por que eu não sou salgueiro, apesar de achar o máximo? Por que eu não sou Portela? Por que eu sou imperatriz? Porque a imperatriz tem uma identidade que eu adoro, que eu valorizo. E por quê? Como é que se constrói isso? E a escola se permite, e isso é extremamente importante, a escola se permite, e é por isso que a gente vê assim, grandes movimentos. A Tropicália foi um puta movimento, a Bossa Nova foi um puta movimento e parou. Por que que hoje a gente está discutindo crise e o carnaval continua? Porque vem Pamplona, isso não é escola de samba, olha, minueto na avenida, olha, isso não é... No ano seguinte está todo mundo fazendo igual. Vem João 30, super escolas de samba S.A., né? Super alegorias, uma crítica, as super alegorias João 30, no ano seguinte está todo mundo fazendo igual. Vem Rosa Magalhães, a Imperatriz faz um desfile técnico, a Imperatriz faz desfile técnico, a Imperatriz faz desfile técnico, essa coisa de desfile técnico para a Imperatriz só surgiu em 99, por conta do buraco lá da Mocidade, que fez um puta desfile com Vila Lobos, e a Imperatriz fez aquele desfile técnico, e aí ganhou. Porque em 89, a Imperatriz foi campeã do carnaval, dos maiores carnavais da sua história, Liberdade, Liberdade, falando da proclamação da República, e ela não tinha nem o Dom Pedro II, e não tinha nem o Deodoro, não tinha ninguém. Não desfilaram. A Imperatriz foi campeã em 95, sobre um desfilaço da Portela, faltando um carro na avenida. Cadê o desfile técnico? Então, esse desfile técnico só surgiu em 99. E aí todo mundo critica. Não, porque é uma escola fria. Odiava isso, porque eu ia para a avenida com tesão do cacete, cara. Eu vestia fantasia em casa, eu ia fantasiado para todo mundo ver que eu era da Imperatriz. É uma escola fria, que desfila para o jurado. Aí o babaca aqui pegando um trem de fantasia. Desfila para o jurado. Entendeu? E aí, essa questão toda de, né, rotular, escola... Aí, ano passado, eu estava vendo a pré-apuração. Vamos na Tijuca. E a Tijuca está com... fizemos o desfile tecnicamente correto, a Tijuca está... Isso o diretor da Tijuca falando. Vamos agora para o Salgueiro. Fizemos o desfile tecnicamente correto e estamos aí na briga. Vamos para... Caramba, todo mundo fez um desfile tecnicamente. Então, essa coisa, as pessoas vão mesmo se adaptando aos modelos, né? E isso é o grande barato. Eu fiz um projeto lá na Imperatriz, entre alguns projetos, e um que foi de levar para as escolas públicas
da comunidade a história do Brasil através de samba enredo. E a Imperatriz, né, tem aí o seu mote, essa questão de falar de alguns, tem muitos desfiles que contam essas nossas passagens de história. A gente falou da independência, descobrimento do Brasil e tantas quantas. Mas o grande barato é que a gente consegue falar da Marquesa de Santos e da Leopoldina. Então, não existe uma verdade absoluta, e esse é o grande barato. É você levar para os alunos de 7ª, 8ª série o questionamento. A Imperatriz 88, o Luiz Fernando está aí presente, enredo do Luiz Fernando, cantou Cabral, ô Cabral, o esquema de 7 realeza me mandou uma princesa que fingiu me libertar. Isso em 88. E em 89 ela cantou para Isabel, a heroína. Porra, ela fingiu libertar em 88, 89 ela virou heroína. Mas esse é o grande barato. Porque você leva para o aluno, que são visões diferentes, que não existe uma formatação, não existe uma coisa fechada. Então, eu acho que o Departamento Cultural está aí para isso, para levar, eu tento, a gente é uma formiguinha, né? O carnaval empresarial, precisa de dinheiro e tal. Eu tenho a sorte, se eu pegar os últimos 10 anos, a Imperatriz só fez 2 enredos patrocinados, né, oficialmente patrocinados. Então, a gente tem tido a sorte do presidente levar a coisa mais para aquilo que a gente chama de cultural, né, não que um enredo não patrocinado não seja, um enredo patrocinado não seja. Mas eu lembro o próprio JEG, né, que foi um enredo que teve lá na época, eu acho que foi 200 mil, que era dinheiro para caramba, do governo do Ceará. Legal, mas o enredo veio primeiro. O enredo veio primeiro. A ideia de fazer um enredo sobre a história do Gonçalves Dias, da caminhada, veio primeiro. Depois é que veio a possibilidade do dinheiro. E isso agora se inverte. Primeiro você tem que dar o cheque, depois a gente pensa no que vai falar. E aí é que está o grande problema. Eu acho que o Departamento Cultural ele tem essa função de tentar, como formiguinha, eu penso assim, deu uma brecha, eu entro. Sempre. Ou seja, vai me ouvir? Eu vou falar. Então, o que eu acho disso, o que eu acho daquilo, mas não o que eu, André Bonatti, acho, o que eu, André, enquanto torcedor da Imperatriz e conhecedor da história da Imperatriz. Então, nós temos que pensar nessa questão de identidade e de crise, né, o tempo todo. Eu acho que é isso, é fortalecendo cada vez mais para as pessoas que frequentam a quadra, para as pessoas que estão ali, conheçam a sua própria história. Porque se ela conhecer a história, se todos ali conhecerem um pouco os seus personagens, eu acho que o Matias de Freitas não vai ficar mais barrado lá na porta, entendeu? Porque vai ter alguém que vai falar, não, esse aí é o grande Matias de Freitas, porque as pessoas não conhecem. Então, a gente vai tentando ali, como eu disse, com um trabalho de formiguinha. O 2017, enredo baseado, né, na obra dos irmãos Vilas Boas com relação ao Xingu. Primeira coisa que eu conversei com o carnavalesco, olha só, a Imperatriz não é uma escola de falar que o índiozinho é o bom e o homem branco é o mal que chegou lá e matou. A Imperatriz sempre cantou a miscigenação. Então, essa coisa de você, de repente, chegar com o enredo de que o homem branco chegou, matou, não sei o quê, isso não combina muito com a gente. Isso, de repente, combina com outra escola. Aqui a gente fala mais da miscigenação, da mistura. É assim que a Imperatriz se comporta na avenida. Então, a gente precisa, eu acho que o papel do Departamento Cultural é isso, com isso a gente cria a identidade. A gente mantém a identidade que a história e a própria escola durante tanto tempo cantou. Então, acho que essa coisa da crise diretamente pegando, na Imperatriz eu não posso falar muito direto, porque não é uma escola que se dá muito a patrocínio, na história dela em si, ela não se dá muito a patrocínio, né? Mas a ideia que a gente tem cada vez mais é de consolidar. Eu não estou ali para mudar o enredo, até sugiro, porque está no estatuto que o Departamento Cultural tem que sugerir o enredo, então eu tento todo ano alguma coisa, óbvio, né? Mas no momento em que aquilo vem, eu tento, bom, com isso que eu tenho na mão, qual é a forma que eu tenho de trabalhar isso dentro da própria escola. Feijoada, por exemplo. Tem a feijoada da Imperatriz. O que eu faço? No intervalo, eu vou lá com livro, sorteio lá os livros da Nova Terra, eu pego lá com o Fabinho, eu pego uma camisa e pergunto coisas relacionadas à escola. Quem foi o presidente da Imperatriz que criou o Departamento Cultural? Aí quem foi a primeira destaque da Imperatriz no Carnaval tal e o que ela representava? Então, dentro da própria feijoada, eu vou criando esses jogos, essas brincadeiras, porque querendo ou não, aquilo ali alguém vai e conta a história e aquilo vai, né, sendo difundido, enfim. Eu acho que
esse é o nosso papel. O papel do Departamento Cultural é esse, estar ali esperando as brechas para poder mostrar a cara e falar, olha, é por aqui, deu ouvido, a gente grita, né? Tá? Enfim, é basicamente isso. Bom, agradeço em nome da organização aqui do evento, né, do Departamento Cultural da Vila Isabel, as falas do Fábio, do Simas e do André. Eu acho que são muitas as dúvidas e os questionamentos e as provocações e as intervenções, né, mas devido ao adiantado da hora, o Vinícius já veio aqui me dar um puxão de orelha, a gente vai abrir só para 2 perguntas. Então, Luiz Carlos Magalhães, mais alguém? Então, vamos lá, as 2 perguntas, e aí, na sequência, a gente faz uma rodada para os 3 debatedores discutirem aqui e responderem essas questões. Luiz Carlos Magalhães, segurança do Fabato. Não, a pergunta... vizinha faladeira também. Não, a pergunta já foi até feita, né? E eu vou dirigir ao Simas e aos outros que quiserem. O governador está fazendo um enredo, fez uma sinopse, que está causando muita surpresa, porque é um carnaval montado em cima da religiosidade, da cultura negra, mas banto e não iorubá. Isso causou muita surpresa. O Tássilo perguntou isso à professora e já obteve a resposta lá fora, conversando com ela. Eu queria democratizar aqui, via a tua visão, você dizer por que isso acontece, por que a gente não ouve falar tanto na cultura banto e sim muito mais na cultura iorubá. Posso lá? Já posso falar? Vamos ver o segundo questionamento, Simas, aí todo mundo faz uma rodada aqui. Bom, boa tarde a todos e aos participantes aqui da mesa. Em primeiro lugar, agradecer aí ao Departamento Cultural da Vila por essa oportunidade. Eu acho que eu estou aprendendo muito aqui. O Vinícius, especialmente, eu tenho uma atividade como professor e pesquisador, então, queria até lembrar que a primeira vez que eu visitei a quadra da Vila foi para fazer uma pesquisa, e lá eu fui muito bem recebido pelo Vinícius, então, esse trabalho que vocês fazem merece muito reconhecimento e que se reproduza nas outras escolas. Bom, o tempo está curto, e, assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Esse ano a gente está em ano eleitoral. Me parece que até 2 presidentes de escolas de samba do Grupo Especial vão se lançar candidatos a vereadores. E o meu trabalho de pesquisa, atualmente, eu acho que ele começou por uma provocação na última eleição municipal, quando foi feito aquele manifesto, não é? Eu não lembro o nome do manifesto, Fábio. A nossa avenida vai além do carnaval. Perfeito. Eu acho que aquele manifesto ele expressa tudo que vocês colocaram aqui, e gerou realmente um debate público, né, porque foi vinculado à candidatura do Marcelo Freixo. Então, o questionamento que eu deixo aqui para a mesa é como que vocês estão vendo, né, esse ambiente de disputa municipal para a colocação dessas questões, né? O Simas falou muito bem aqui que as escolas, lógico, elas têm que fazer uma... ou não vou nem dizer negociação, né, Simas, mas uma reflexão delas mesmas, né? Mas, como a gente vem discutindo aqui desde o início da tarde, o poder público tem um papel importante. Eu acho que, na memória dos sambistas, se fala muito, porque a Rio-Tu atrapalhava mais, o governo sempre atrapalhou mais do que ajudou as escolas de samba. Mas, assim, como é que foi construído esse poder público, né? A gente vive em outro momento. Então, como que vocês veem o debate público no Rio de Janeiro, né, aí com a perspectiva das eleições, para tudo isso que a gente está debatendo aqui? E também, assim, agradecer especialmente ao Simas e ao Fabato, que são pessoas muito gentis, né, para a gente que faz pesquisa, estão sempre disponíveis a ajudar e ensinar o que eles sabem. Bom, vou responder a primeira, a segunda é encasquetado, deixo para vocês, tranquilo. Carlos, eu acho que a questão é a seguinte, por incrível que pareça, essa temática da religiosidade africana nas escolas de samba, ela é mais recente do que a gente imagina. Eu tenho um livrinho que eu fiz com Alberto Mussa, Samba de Enredo, História e Arte, em que a gente fez uma pesquisa e nós levantamos 1.223 sambas enredo. A primeira vez que um orixá é citado num samba enredo na história do carnaval é 1966.
E, pasmem, a primeira escola de samba da história a citar um orixá foi a São Clemente, que citou Iemanjá num desfile que foi no sábado, e no domingo o Império Serrano desfilou e citou também. Os dois enredos eram sobre a Bahia. Até 66 você nunca teve uma citação orixá. A primeira escola de samba que fez um enredo monográfico sobre um orixá, exclusivamente sobre um orixá, foi Arranco do Engenho de Dentro, de 77. Logum, o Príncipe de Efã. E 2 anos depois, a Imperatriz fez a Roboboi, Oxumaria, a Lenda da Corrida, que é o segundo enredo sobre essa temática do ponto de vista monográfico. Mas eu acho que as escolas de samba, nesse sentido, refletem uma questão que é a seguinte: do ponto de vista religioso, a presença iorubá, ela acabou sendo uma presença muito forte por conta do candomblé da Bahia. E aí a gente teria uma série de razões para aventar sobre isso. A escravidão iorubá, por exemplo, ela foi o último ciclo da escravidão. O iorubá só chega ao Brasil no século XIX. Já teve escola de samba botando zumbi cultuando orixá. O Quilombo dos Palmares é século XVII. O primeiro sujeito que cultuava orixá chegou aqui 200 anos depois. Mas faz parte. A escravidão iorubá foi urbana. E a gente, em história, costuma perceber que a escravidão urbana ela permitiu a manutenção de uma maior coesão do grupo. Enquanto a escravidão banto, ela foi muito mais antiga do que a iorubá, e ela se diluiu de uma forma muito potente em outros vários elementos da cultura brasileira. Como prevaleceu a questão iorubá, por conta, sobretudo, do candomblé baiano, aí aconteceu uma coisa que eu até chamo de nagocentrismo. Alguns antropólogos e historiadores, Nina Rodrigues, Edson Carneiro, Pierre Fatumbi Verger, Roger Bastide, Juana Elbin dos Santos, eles produziram um discurso intelectual dizendo que a religiosidade iorubá, ela tinha conseguido manter uma essência de pureza que as religiosidades banto não tinham conseguido manter. Porque o banto se diluiu muito com os cultos ameríndios e com os cultos europeus. Tanto que a raiz das umbandas, quimbandas e homolocôs do Rio de Janeiro é banto. Aquilo é um encontro entre os cultos bantos, os ritos católicos, né, os ritos dos kardecistas, é uma grande mistureba. E aí acontece que essa lógica do iorubá, né, como uma instância religiosa que se preservou, ela repercutiu nas escolas de samba. Então só se falava de iorubá. Os saberes bantos foram muito desqualificados, inclusive na produção intelectual brasileira. Você lê um autor que foi um dos primeiros a falar sobre religiosidades negras no Brasil, Edson Carneiro, ele dizia que a religiosidade iorubá era muito sofisticada, enquanto a religiosidade banto, ela era frágil, e por isso ela tinha se misturado tanto. Eu faço parte de um grupo grande que estuda religiosidades afro-brasileiras, que a gente bate na tecla que isso foi uma deturpação, que contou com a colaboração, inclusive, de antropólogos e historiadores, e que fez um mal enorme aos estudos sobre as religiosidades africanas no Brasil. E a escola de samba reproduziu essa produção intelectual que viu no iorubá uma essência religiosa firme e viu nos saberes bantos saberes que se degeneraram porque se misturaram com tudo. Por isso, os enredos sobre religiosidades afro-brasileiras que você tem são basicamente sobre iorubás. A exceção, Império da Tijuca, 1970, o misticismo da África no Brasil, que fala sobre os bantos, mas misturando tudo. Grande Rio falou da Umbanda, com os santos que a África não viu. Mas os saberes bantos são um manancial fabuloso. Sim, os mananciais bantos são absolutamente fabulosos para você falar de tudo isso. E não é só o banto, não, porque o iorubá acredita em orixá, o banto acredita em inquice, e o jeje acredita em vodum. O próprio jeje, que apresenta uma possibilidade fabulosa de enredos, você tem 2 enredos sobre o jeje, olhe lá, a Gotime da Beija-Flor e a Pureza Minajeje da Unidos do Cabo Sul. O resto é tudo iorubá mesmo. A ilha foi buscar a tradição dos inquices bantos, completamente esquecida pelo carnaval, e esquecida pelo carnaval porque foi também depreciada pela produção intelectual brasileira, e vem com um senhor enredo, porque ela pega o grande patriarca dos candomblés de Angola, Zaratempo, e ela fala da criação do mundo a partir do encontro de Tempo com outros inquices.
Zaze, que é o fogo, né? Dandalunda, que é o mar, Matamba, que é o ar, os relâmpagos, é fabuloso. E esse enredo da ilha, a meu ver, tem um destaque especial. Ele não chega ao Brasil. Ele fica no plano do mito. Porque geralmente os enredos sobre orixás é orixá na África e tal, aí chegam ao Brasil, e no Brasil é uma fórmula quase pronta. A ilha não. A ilha vai trabalhar a criação do mundo a partir dos bantos, a cultura dos inquices, nesse campo, né, do mito da criação. Vou te dizer mais só para concluir. Então eu acho que isso é um reflexo mesmo de um debate da produção intelectual brasileira que depreciou os saberes bantos. Eles foram depreciados em nome de um certo discurso nagocêntrico que dava aos iorubás essa potência. Mas vou te dizer uma coisa, tem muito, mas muito enredo que pode surgir a partir dos saberes bantos dos inquices, porque é coisa demais. Tudo que a gente já fez sobre orixá, que já deu enredo pra cacete, tá? Você imagine que em relação aos bantos está só começando. Então a gente tem aí pelo menos mais 50 anos de enredo para a gente brincar carnaval com a maior potência, né? E me parece muito interessante essa ideia da ilha de manter o enredo no campo da criação, né? Não, acho que a ilha não corre. A sinopse está muito bem feita, né? Então, o risco em relação à jurada, a sinopse está bem feita, a sinopse é show de bola, eles estruturaram bem aquele tipo de coisa. E a ilha, só para concluir mesmo, passar a palavra, a ilha, ao contrário do que se imagina, a ilha tem pegada para fazer enredo afro, hein? A ilha subiu, né, com a festa dos deuses, maravilhoso, que foi lendas e festas das Iabás, Oiá, Oiá, Oiaê, Oiá, Matamba de Cacurucá, Zinguê, que é um refrão banto. Matamba é um inquice banto. Olha a ilha se reencontrando com sua história, né? A ilha faz Pierre Fatumbi Verger, a ilha faz A Viagem da Pintada Encantada, cujo destino não foi bom, e tem uma característica. Todos os enredos afro da ilha deram grandes sambas. É uma escola que tem grandes sambas de temática afro. Eu acho que não corre risco, não. Eu acho, pelo contrário, que o inusitado pode até ajudar a ilha a fazer um belo carnaval, porque é desafiador, é muito bom. Os enredos esse ano, a rigor, o Luiz Fernando pode falar disso muito melhor que eu, é claro, mas me parece que é um negócio que está animando a gente, né? Tem muita coisa boa aí. É golaço da ilha, a meu ver. Agora é contigo, com vocês, a pergunta do Anselmo. Eu já falei isso, na minha fala eu acho que eu já falei sobre isso. Só fazer uma outra menção, a gente tinha falado dos anos 80, importantes anos 80, tem uma pessoa aqui nesse lugar que não sabe a importância que tem para o carnaval, que é o Luiz Fernando Reis, aquele cidadão de barba e cavanhaque ali. Ele que foi o carnavalesco da Caprichosa de Pilares, nos anos 80, e fundou um modelo de carnaval que... eu acho que a grande desvalorização desse modelo foi por parte dos julgadores, que nunca premiaram uma escola de samba com um título, mas a Caprichosos, eu não merecia ganhar aquele ano, senão você tiraria um título da mocidade. Mas, enfim, poderia ter sido campeão, porque esse desenho de um desfile crítico, de um desfile político, esse formato quem deu foi o Luiz Fernando Reis, é um dos grandes nomes da história do carnaval, mas ele mesmo não sabe disso, e toda hora eu tenho que contar isso para ele, porque ele é muito tímido, entendeu? Sobre prefeitura, aquela época do Freixo, nós fizemos um manifesto e assinamos, nossa avenida vai além do carnaval. As pessoas podem encontrar isso até hoje, se você jogar isso no Google, nossa avenida vai além do carnaval, Freixo encontra. 4 anos depois, eu assino de novo aquilo e faço de novo, sinceramente. Era um manifesto que apontava a necessidade de o poder público abraçar um saber público que é a escola de samba. Eduardo Paes, com todas as críticas e elogios que se possa fazer ao Eduardo Paes, e aqui eu não vou fazer nenhum tipo de avaliação dele, mas uma coisa eu vou criticá-lo, uma coisa. Eu acho que ele deixou correr demais solto no tocante a uma ligação e comando privado o Carnaval Carioca. Ele abriu mão. Há lá a subvenção, que ele bota dinheiro, mas ele deixou na mão da Liesa o controle temático de essência da festa, que o poder público, a meu ver, tem que se meter.
o manifesto que a gente fez junto com o Freixo na época cobrava uma maior atuação do poder público, apontando a necessidade da criação de uma possível subsecretaria de carnaval ligada à Secretaria de Cultura, que discutisse justamente o papel da questão cultural dos temas, de como os departamentos culturais deveriam ser ouvidos e como esse carnaval mercantil de venda de marcas absoluta que tem ocorrido deveria ser estancado para o bem do carnaval. Eu acho que foi exatamente naquele ano do iogurte da Porto da Pedra. Por isso que as coisas estavam muito efervescentes. Foi 2012 a Porto da Pedra. Foi isso mesmo, 2012. E aí que eu ia chegar. O que aconteceu ali é que houve uma mácula enorme àquele manifesto por um equívoco do Marcelo Freixo na hora de expressar o manifesto no RJTV. Ele dá uma entrevista no RJTV primeira edição, ao vivo, que é sempre complicado, mesmo um político tarimbado às vezes pode balançar, e ele faz uma crítica pesada e violenta ao Salgueiro, que fazia o enredo sobre a fama, patrocinado pela revista Caras. Ele fala, um absurdo, tem escola aí falando até de revista Caras. E ali, a presidente do Salgueiro na defesa do seu enredo, ela acabou conclamando todo o pessoal do carnaval para juntos atacar esse cidadão aí que está sacaneando as escolas de samba. E aí se vendeu uma imagem equivocada daquele manifesto, que é um manifesto absolutamente legítimo e importante, porque era a defesa de um patrimônio público que deveria ser abraçado pela instância pública, que é a prefeitura, enfim, os governos. Deixaram correr solto demais e o que acontece é que nós temos um comando excessivamente privado de um saber público. Escolas de samba foram criadas em 32, o desfile das escolas de samba foi criado em 32 por iniciativa de um jornal, muita gente não sabe, chamado Mundo Esportivo, um jornalista chamado Mário Filho, que era o dono, mas o jornalista Carlos Pimentel foi quem, digamos, sugeriu ao Mário Filho, o Maracanã, né, para criar o desfile da escola de samba. Mas logo o poder público abraça isso. Logo o poder público vê a importância do carnaval e como ele deveria estar presente. São saberes públicos existenciais, é óbvio que são. Então, assim, a meu ver, houve uma mácula, um manifesto muito bom, acho que todos deveriam ver. Nossa Avenida vai além do carnaval, está no Google. Não houve nenhuma procura do Freixo, de quem quer que seja, e eu também não quero participar de nada disso, com toda a sinceridade, dessa discussão agora, para que isso seja resgatado. Não sei nem o que ele está pensando de carnaval. O que eu sei é que a Liesa, e isso foi dito pelo presidente da Liesa, o Jorge Castanheira, houve uma sabatina em que eu, o Aidan André Mota e o Leonardo Bruno, nós sabatinamos o presidente da Liesa durante 5 horas, porque ele é uma espécie de Fidel Castro do carnaval, ele fala para cacete, e ele não parava de falar, é um barato porque ele falou de tudo, é um barato, a gente falou, cara, Jorginho, você é o Fidel Castro. E ele falou que tem recebido todos os pré-candidatos a prefeito. Eu achei um absurdo não se dar publicidade a isso. E eu falei isso para ele. Eu falei, como é que você pode provar um cara que faça uma promessa a você numa reunião fechada e você tenha como depois cobrar do cara? Não sei o que o Pedro Paulo ou o Crivella, eu não sei o que eles prometeram e como é que você pode cobrar depois. Isso deveria ser dado publicidade. Mas isso não foi dado, a publicidade. Então, assim, eu acho que foi um equívoco da Liesa nesse sentido. Ela tem recebido os pré-candidatos a prefeito, Jandira e tudo mais, e não tem sido... Isso não tem publicidade disso, não estão falando disso. Acho um erro já, acho que começou equivocado, acho que novamente nós vamos ter escolas passando pires na mão, porque é a subvenção que chega tarde, ou então a própria lógica de construção de patrocínio. É um equipamento público, é o sambódromo que é entregue para uma empresa, entre aspas, privada, que é a Liesa. Algumas contas eu ainda acho que tem uma cara de caixa preta. Então, assim, o carnaval, a meu ver, o poder público precisa, de alguma forma, dar uma olhada mais firme pelo carnaval. Sempre penso isso, acho que a coisa está solta demais e por isso que nós temos esses enredos mercantis e esdrúxulos sobre os quais nós falamos há pouco. Está falado. Pessoal, desculpa estar com adiantado da hora, que a gente já passou bastante da hora aqui. Né? Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Né? Passar a palavra para o Dalton aqui, proprietário, junto com o Jorge, para fazer o encerramento aqui do evento, tá? Bom, gente, mais uma vez, fazendo minhas as palavras do Vinícius, muito obrigado pela presença de todos. Eu quero terminar esse nosso evento como eu comecei. Quem não estava aqui, eu disse que eu estava duplamente satisfeito e realizado com a possibilidade de trazer o segundo encontro dos departamentos culturais para cá, para o Sempre Vila.
de um lado, como integrante do Departamento Cultural, que ajudou a criar esse movimento que está aqui hoje, e como um dos proprietários desse estabelecimento, que foi criado também para ser um espaço cultural, para ser um espaço de resgate de memória, e eu já quero deixar de antemão para o meu diretor, o Vinícius, esse espaço, eu sempre vire para todos os componentes de todas as mesas, esse espaço está à disposição de vocês para novos encontros, para novos debates, tá? A gente está fechando a casa agora, rapidamente, só para a gente poder rearrumar a casa, e ela vai reabrir hoje à noite também, aí é para a gente tomar cerveja e se divertir. Ok? Gente, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Até logo.